Vagabundos, ladrões, malditos! Vocês são os malditos ladrões! Meus amigos que assistem meu canal, tudo bem com vocês? Espero que sim. E hoje nós vamos falar do apresentador Carlos Massa, conhecido como Ratinho. O Ratinho, o apresentador na noite de ontem, teve um surto ao falar sobre o escândalo do INSS envolvendo o presidente Lula e o tal do irmãozinho dele lá, né, que de santo não tem nada, o tal do tio Chico, Frei Chico. E o Ratinho ficou absurdamente nervoso. Vamos dar uma olhadinha, mas antes, vamos ver esse vídeo que está viralizando nas redes sociais. A influencer que foi expulsa do metrô por estar usando calcinha jeans. É estranho, né? O pessoal não está acostumado, não. Pelo menos é uma calcinha jeans, não é uma calcinha fio dental. Mas vamos ver o vídeo. E a influenciadora que foi expulsa do metrô porque ela estava usando uma calcinha jeans. Isso mesmo, não é nem um short jeans, é uma calcinha atolada lá. E esse ocorrido foi descrito pela própria jovem que estava usando a calcinha jeans como preconceito. E em resposta a muitas críticas que ela recebeu após esse ocorrido, ela falou: "O meu corpo são minhas regras". É uma cena para lá de chocante. Imagine você andando com o seu filho e você se depara com uma mulher usando uma calcinha jeans no metrô. É meio que chocante. Para quem não sabe do que eu estou falando, é só pesquisar a influencer que foi expulsa por usar uma calcinha jeans no metrô. Isso, né? Já vai aparecer. Imagina, eu não imagino, lógico, eu não imagino. Eu não vou casado, dar né, nem a minha opinião sobre eu sou isso. Casado, então eu não mas vou imaginar. Tem muita gente julgando essa jovem. E muita gente com ciúme dos maridos, né? Imagine você andando com o seu marido e o teu marido fica olhando para a bunda da mulher ali. Sem contar que ela é muito bonita, não é mesmo? Não, me sigam para mais atualização. É perigoso, né? Né, amor? Mas, se você quiser pesquisar aí, você pesquisa aí, tá? Dá uma olhadinha aí. Eu não vou olhar, eu não vou. E vamos ver, então, o Ratinho. Porque o Ratinho, ele tem voz, né? O Ratinho, ele é comunicador. O Ratinho, ele tem uma grande audiência. Então, o Ratinho, mais do que justo, ele foi lá e meteu a boca nesse desgoverno vagabundo que tá roubando todos, inclusive os velhinhos do INSS. E o Ratinho, como ele já tá velhinho, que ficou bravo, acho que pisou no calo do velhinho Ratinho, né? Quando fala de velhinho, ele se sentiu como se tivesse acontecido com ele. Claro que ele não depende do INSS, lógico, né? Mas ele não deixa de ser um velhinho, né? Vamos ver. Eu tenho uma coisa que eu estou indignado que eu queria falar com você aqui do Brasil. É uma coisa tão escrota, gente, tão bárbara, que dá nojo. Dá nojo. Com certeza. Roubar dinheiro dos aposentados dá nojo. Roubar dinheiro, seja de quem for, seja para que seja para tomar uma cervejinha, é nojento, dá nojo. Agora, quando tira o pouco de quem ganha pouco, aí fica mais feio, né? Aí fica insuportável, a gente não tolera, aí não tem como tolerar, né? Quer dizer, um bando de ladrões, safado, canalhas, montou um esquema para desviar dinheiro da aposentadoria de milhares de pessoas que necessitam desse dinheiro. Você sabe quem ele tá falando? Essa miséria que eles Eu não preciso falar nomes, né? recebem para sobreviver. Será que ele vai falar O nomes? Brasil chegou no fundo do poço, gente. Não é possível que um ministro seja informado desses desvios e demore um ano para tomar providência, ministro. Um ano! Um ano! Desculpa a sinceridade, mas é muito estranho. E quando nós vamos levantar as associações que recebiam esses recursos roubados, encontramos pessoas acima de qualquer suspeita, né? E esse ministro que o Ratinho está se dirigindo é o ministro Carlos Lupe, para quem não sabe, que também faz parte da corja do governo Lula. É gente com parentesco desse, daquele. É preciso colocar essa corja na cadeia o mais rápido possível. Associações, já perceberam que tudo no Brasil tem que ter uma associação, tem que ter uma ONG, tem que ter partido? A nossa justiça, ela é tão ágil para certos casos e tão lerda para outros casos. Já notaram isso? Esses canalhas não têm vergonha na cara. Um dia roubam os aposentados, no outro rouba a merenda escolar. Partido. Quantos aposentados deixaram de morrer porque não tinham dinheiro para comprar remédio? A conta é absurda, gente. São bilhões de reais. Bilhões de reais roubados todos os dias de forma indevida. E é preciso uma punição exemplar. Ah, vamos pegar aqueles que foram na praça e fizeram protesto. E vão... Não,
Não, tem que ferrar esses vagabundos que roubam esses coitadinhos. E eu vou falar mais uma coisa, hein? Mais uma coisa, vem comigo aqui, vem comigo. O governo tem a obrigação de devolver centavo por centavo. Centavo por centavo do que foi roubado. Nós, se tivermos vergonha na cara, nós vamos obrigar. É uma barbaridade, rapaz. Vagabundos, ladrões, malditos! Vocês são os malditos ladrões! A gente tem que concordar com o diagnóstico do Ratinho, né? No Brasil, os esquemas são todos desenhados para favorecer fraudes e corrupções. Pense comigo vocês aí. Por que o INSS Federal, o braço da administração federal, da União Federal, por que o INSS tem que ter entidade parceiras? São essas entidades parceiras que promovem os tais descontos nas folhas de pagamentos dos aposentados e pensionistas. Muitas vezes, como é o meu caso disso que aconteceu, sem autorização. E eu fico pensando aqui comigo, mas por que esses aposentados e pensionistas não podem ter a liberdade plena de contratar os seus prestadores de serviço do mercado privado e pagar para esses prestadores por Pix, por cartão de crédito, como melhor eles quiserem? Não precisa dessas formas de pagamento. Vamos acabar com essa história de INSS, entidade parceira. Esse é um dos nichos, dos conchavos que a gente vê. Há muitas gestões se tratando dessa turminha do PT. Já vimos Gleisi Hoffmann e seu marido no meio dessas fraudes envolvendo aposentados e pensionistas. Ou seja, há um sistema todo desenhado, preparadinho para as fraudes. A CGU na criação do Fernando Henrique, ratificada pelo Lula, na prática não tem serventia nenhuma, e o Judiciário, o poder do orgado, que deveria ser responsável por assegurar as indenizações aos aposentados e pensionistas prejudicados. E o que faz o Judiciário? Não faz nada por essas pessoas lesadas. Então é toda uma estrutura de poder muito sórdida, ineficiente, que impede os coitados dos aposentados, pensionistas, e quem ganha são sempre os amigos do rei, o dono do poder. E é isso, galerinha. Se vocês gostaram desse vídeo, se inscrevam, compartilhe esse vídeo com mais pessoas. Valeu, fui.